Quero começar agradecendo a meu pai, a minha mãe, aos meus 2 filhos, a um cachorro que eu tenho chamado Pablo. Não é assim? Não é que é sucessor do Lenin. Não é assim que a gente começa? Também ao meu povo evangélico. Primeiro, bom dia para vocês. Eu queria agradecer essa generosa acolhida de Ivanete e Daniele. Eu é que me sinto honrado de ter sido convidado para estar com vocês hoje e parcialmente amanhã. E dizer que eu acho que é difícil a gente encontrar um loucurômetro, um aparelho para medir o grau de loucura, não é? Mas eu acho que tanto Ivanete quanto Daniela estão mais ou menos no mesmo nível. Porque anunciar o método em Marx em 6 horas já é uma maluquice. E maluquice maior é alguém aceitar essa proposição, não é? Ou seja, eu e vocês. O que eu vou fazer aqui hoje, de maneira que eu espero que seja rigorosa, de maneira muito simples, é colocar alguns dos parâmetros, inclusive a partir da própria ementa desse curso, que já está construída há alguns anos aqui na UNB, alguns elementos para que se possa pensar a discussão metodológica em Marx. Não me atreverei, eu sou ousado, mas não sou irresponsável, a dizer a vocês nada mais do que nós vamos conversar sobre como nos aproximar à discussão teórico-metodológica de Marx. Não mais que isso. Vocês têm já uma bibliografia na disciplina, Daniela me mostrou ontem os vários módulos, eu vou me ater aqui, nessas parcas 6 horas que temos, a conversar com vocês, insisto, com rigor, mas de maneira a que me for mais didática possível, mesmo considerando que fundamentalmente os presentes aqui estão vinculados a um programa de pós-graduação. E eu digo que a gente tem que começar a ponderar com cuidado os programas de pós-graduação, não é? No mundo inteiro, a partir de 2000, e há um marco para isso, que é o chamado documento ou protocolo de Bolonha, que foi firmado em Bolonha pelas autoridades universitárias da União Europeia, constituiu-se a concepção da formação universitária segundo os ditames do Banco Mundial e do FMI. Ninguém pode ficar na Universidade Europeia mais de 8 anos. Isso significa que os cursos de graduação não excedem 3 anos e meio, o doutorado não excede 1 ano e meio, o mestrado não excede 1 ano e meio e o doutorado não pode exceder 3 anos. Esse modelo é um modelo fatal para o desenvolvimento das ciências. Das ciências, não apenas das ciências sociais. Para vocês terem uma ideia, eu estou regressando há pouco da Europa, inúmeras universidades sérias, para o mestrado já não exigem mais uma dissertação. Bastam 2 artigos publicados em revistas indexadas. Esse mesmo processo começa a chegar ao doutorado. O que está ocorrendo é um barateamento, uma vulgarização desses títulos. No Brasil, o quadro, que começa, eu diria, um pouquinho depois, começa por volta de 2003, 2004, é mais ou menos o mesmo. Então a gente tem alunos, eu espero que não seja o caso de nenhum de vocês, mas a gente tem alunos que chegam ao mestrado semi-analfabetos e saem do doutorado analfabetos especializados.
Então, por tudo isso, é sempre bom começar do princípio. Porque isso não atinge igualmente ao conjunto, e agora me refiro à discussão nas ciências sociais e humanas, isso não atinge igualmente ao conjunto dessas ciências. Algumas foram mais vulnerabilizadas do que outras. Mas, sobretudo, algumas matrizes teóricas foram mais vulnerabilizadas que outras. E aquela que, penso eu, foi a mais atingida, não foi a única. É aquela que diz respeito à tradição crítico-dialética. Não é? O que se fala e o que se escreve sobre Marx hoje reina a fronteira da barbaridade. Reina a fronteira da barbaridade. Eu acompanho, de alguma maneira, o debate das ciências sociais no Brasil e fico horrorizado com afirmações de doutores, de pós-doutores, de mestres aclamados, não é? Que dão assessoria e consultoria e são frequentemente chamados a dar entrevista em redes de televisão, que são verdadeiras barbaridades. Então eu vou imaginar aqui que todos nós, não vocês não, todos nós somos muito ignorantes. E vou fazer algumas formulações que provavelmente para alguns serão já de conhecimento notório. Mas eu vou fingir que elas são muito originais e vou pedir a vocês que também me deem o crédito, que é um crédito pequeno, de 6 horas só, de me ouvir e depois a gente tratar de discutir. Esse depois não quer dizer que eu impeça a manifestação de vocês. O que eu disser aqui que não ficar claro, por favor, interrompam, levantem a mão, como se for uma aula num curso de pós-graduação. Não mais do que isso. Sinaliza, se eu estiver no meio de um raciocínio, eu vou pedir a vocês um momento de tempo, concluo a minha formulação e passo a palavra a vocês. E queria dizer que aqui é o espaço para a gente expor o nosso QI, o nosso quociente de ignorância. Aqui ninguém tem que ter vergonha de fazer pergunta tola. Nenhuma pergunta é tola. Tá claro? A hora que eu vinha pelo corredor, uma jovem doutoranda me foi apresentada e disse: já conheço muito o senhor, já li muito. Eu disse: já sofreu muito? Ela disse: não, até que foi agradável. Claro que ela foi simpática comigo, não é? A gente faz essas diplomacias. Eu quero ser entendido por todo mundo. Por todo mundo. Que não ficar claro, por favor, sinalizem. Uma das coisas mais complicadas em quem leciona, tanto na graduação quanto na pós-graduação, são algumas palavras mágicas. Uma delas é uma palavra que eu vou usar muito pouco aqui. Certamente alguém vai me cobrar isso depois, então eu já vou antecipando. Eu vou usar muito pouco uma palavra que é uma palavra mágica, dialética. Né? O aluno chega na escola, primeiro período tem um professor que fala em dialética. O menino não sabe exatamente o que é, mas morre de vergonha de perguntar. O professor diz: isto é um processo dialético. E o estudante repete isso ao longo da vida, como profissional e às vezes até como professor. Não sabe exatamente o que significa. Eu brinco muito contando uma história que um amigo meu revelava com muito humor. Eu não tenho o humor dele. Trata-se de Leandro Conder, falecido há pouco tempo. O Leandro tinha menos de 30 anos, quando fez um curso no ISEB, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, já no Rio de Janeiro. Ele fez um curso com o professor Álvaro Vieira Pinto, que foi um importante filósofo brasileiro. No golpe de 64, naturalmente o ISEB foi arrasado e criou-se um IPM do ISEB. E uma das figuras mais visadas era o professor Álvaro Vieira Pinto. O Leandro foi chamado para um depoimento com um coronel
sobre o ISEB. O Leandro era apenas um depoente, foi chamado como testemunha. Entrou lá numa sala, um coronel muito educado o recebeu, disse a razão de chamá-lo, e ao lado tinha um sargento com uma máquina de escrever que reduzia a termo os depoimentos que vinha colhendo. E o coronel, muito simpaticamente, começou a indagar o Leandro sobre as atividades subversivas do professor Álvaro Vieira Pinto. E chegou um momento, e o Leandro, percebendo do que se tratava, começou a dizer que o Álvaro era um filósofo, nada mais do que um filósofo. E num determinado momento, o coronel resolveu apertar e disse: mas o senhor não acha que os cursos do professor Álvaro Vieira Pinto eram para subverter a legalidade constitucional, instaurar o comunismo e agitar as massas? E o Leandro, que era um diplomata, disse: não, coronel. Primeiro que as massas não estavam aqui assistindo cursos. Segundo que o pensamento do professor Álvaro era um pensamento muito sofisticado, muito abstrato, e as massas não o entenderiam. O professor Álvaro usava muito a dialética. Nesse momento, o sargento que estava lá reduzindo a termo voltou-se para o coronel e disse: coronel, que negócio é esse mesmo, que coisa é essa mesmo de dialética que o senhor já ouviu várias vezes e eu até hoje ainda não entendi? E o coronel, que estava sendo muito educado com o Leandro, perdeu um pouco a paciência com o sargento e, segundo o Leandro, respondeu da seguinte maneira: ô fulano, eu já tentei te explicar isso, não vou repetir. Olhou para o Leandro, voltou-se para o sargento e disse: olha, sargento, dialética é o seguinte: as coisas são assim. Aí os comunistas vêm e dizem que as coisas são assim. O Leandro dizia que essa foi a melhor definição que ele teve de dialética. Eu vou usar pouco essa palavra aqui, mas se eu usar, não tenham... Façam como o sargento. Zé Paulo, que coisa é essa que é a dialética? Vamos trabalhar. O objeto das nossas conversas aqui é Marx. Na disciplina de que essa palestra de hoje faz parte, a questão é pensar método. O que significa que nós vamos tratar aqui de uma das matrizes das ciências sociais. Eu diria que as ciências sociais, que se constituem no século XIX, se desenvolvem a partir de 3 matrizes fundamentais. A primeira matriz é o pensamento de Marx. A segunda matriz é o pensamento de Durkheim. A terceira matriz é o pensamento de Weber. Nas obras desses 3 homens estão os fundamentos teórico-metodológicos das ciências sociais. Isto não quer dizer que conhecê-los é conhecer as ciências sociais. O último a falecer deles foi Weber, que morreu em 1920. Quase 100 anos depois, nós estamos em 2016, as ciências sociais se desenvolveram, se transformaram, mas neste desenvolvimento e nessa transformação, as impressões digitais de cada um desses 3 pensadores, ou as impressões digitais de todos esses pensadores, estão nítidas. Para caricaturar, eu costumo dizer que a última novidade nas ciências sociais foi a morte de Weber. Claro que é uma caricatura. Várias tendências das ciências sociais, de 1920 até hoje, desdobraram tendências que estavam contidas no pensamento desses 3 autores.
Algumas tendências buscaram, fundindo ou criticando esses três autores, ou um ou dois deles, várias tendências tentaram inovar. Entretanto, se, conhecendo esses três autores, nós não conhecemos o acervo das ciências sociais na sua totalidade, sem o conhecimento desses três autores, nós não conhecemos nada das ciências sociais. São três autores muito diferentes, com posições não apenas distintas, mas com posições colidentes, conflitantes e, sob vários aspectos, posições antagônicas. Entretanto, eles constituem, sem qualquer sombra de dúvida, de maneira incontestável, as matrizes das ciências sociais. Eu diria que o menos conhecido é Marx. Nós vivemos num país que foi sempre francófono e francófilo. Durkheim tem uma fortíssima influência na cultura brasileira por via da nossa francofilia e da nossa francofonia. A posição de Weber é um pouco diferente. Poucas foram as tendências germanófonas na nossa cultura. Mas Weber teve bons autores brasileiros que o incorporaram. Eu penso, por exemplo, em Raimundo Faoro, aquele livro clássico, Os Donos do Poder. Eu penso no trabalho de Sérgio Buarque de Holanda. E na segunda metade do século XX, penso no trabalho do professor Gabriel Kuhn, entre tantos que poderiam ser citados. Ou seja, embora Weber não tenha o peso que Durkheim teve na formação acadêmica brasileira, Weber tem uma incidência que eu diria que é muito fiel ao seu pensamento. A presença de Durkheim ainda precisa ser discutida no Brasil, né? Quero lembrar para vocês que boa parte dos professores que vieram aqui para fundar a USP eram de extração durkheimiana, né? Não foi por acaso que Lévi-Strauss andou pelo Brasil e escreveu Tristes Trópicos. A situação de Marx é uma situação muito mais complicada. Por que ela é mais complicada? Em primeiro lugar, pela fortuna editorial da obra de Marx. Marx morre em 1883. Há duas obras de Marx, duas obras, uma delas em coautoria com Engels, que é absolutamente fundamental para a gente apreender a gênese das suas concepções teórico-metodológicas. Eu me refiro à ideologia alemã. A ideologia alemã foi publicada pela primeira vez em 1932. Em 1932 já estavam mortos e sepultados. Um, aliás, nem sepultado, que a múmia dele está até hoje lá na Praça Vermelha. Já estavam mortos. Rosa Luxemburgo, Lenin, Plehanow, Franz Mehring, todos os principais teóricos daquilo que depois da morte de Marx se chamou marxismo. Eles não conheceram esses textos. Lenin não conheceu a ideologia alemã. Eu insisto, ela foi publicada pela primeira vez em 1932. Lembro-lhes que Gramsci já estava preso e não teve acesso a esse texto. Esse texto é um texto fundamental para reconstruirmos o itinerário intelectual de Marx. Sabemos que é um texto
de um Marx ainda jovem. A ideologia alemã foi escrita entre 1945 e 46. Precisamente no momento em que aquilo que constitui a originalidade de Marx está se esboçando, está se desenhando. Eu lhes lembro que Marx nasceu em 1818. Junto com Engels, ele elabora esse texto antes de completar 30 anos de idade. Um outro texto que é fundamental este só de Marx, são os Grundrisse, recentemente publicados no Brasil. Esse material veio à luz pela primeira vez em 1939 e 1941. Vocês hão de convir que não era um bom tempo para reflexão, não é? Esse material sai numa precária edição em 39 e 41. A sua primeira edição mais filologicamente mais correta sai em 1954. Sem esses textos, é impossível pensar o método de Marx. Agora observe-se, isso sai em 32, em 39 e 41, em alemão. A nossa cultura sempre foi um pouco refratária a textos germânicos. Eu mencionei há pouco, o primeiro brasileiro que vai cuidar disso, não de Marx, mas da cultura alemã de maneira pensada para as ciências sociais, é Sérgio Buarque de Holanda, é nos anos 30. Mas Marx não sofre apenas pelo destino editorial da sua obra. Ele sofre por uma coisa, né? É bom lembrar isso, né? As pessoas às vezes esquecem que esse tal de Karl Marx foi um militante comunista, foi um revolucionário. Eu costumo dizer que Marx, quando entra na universidade, ele, na porta da universidade, é uma espécie de um boi. Antes de entrar, ele é esquartejado, né? Então tem uma perna dianteira, uma pata dianteira que vai para o departamento de filosofia. A outra pata vai para o departamento de história. Um quarto traseiro vai para o departamento de economia. O outro quarto, que sobra, vai para o departamento de ciências sociais. Agora, o coração do Marx, os nervos do Marx, esses vão para a latrina. Marx não teve bolsa do CNPq, não fez doutorado. Marx não fez doutorado. Aquela dissertação de doutoramento que todo mundo cita é o equivalente hoje, na universidade hoje, é o equivalente a uma monografia de fim de curso de graduação. O doutor em filosofia se explica simplesmente pelo seguinte: na universidade alemã da época, você fazia os cursos. Para você poder lecionar, você tinha que defender uma dissertação. E aí você recebia o título de doutor. É isso que é o doutorado de Marx. E nem bolsa pós-doutor ele teve. Né? Marx foi um revolucionário. E por causa disso, como é que o nosso Marx foi tratado? Primeiro, ele foi tratado por aqueles que eram seus admiradores, seus discípulos, seus seguidores, que inventaram uma expressão que começou a entrar em circulação em 1881, com Marx ainda vivo,
e ele reagiu fortemente ao uso dessa expressão. Isso é documentado. Isso tem o testemunho de Engels. Diz que a primeira vez que Marx ouviu falar em marxismo, ele disse, olha, eu não sou marxista. Marx tinha toda a razão. Marx não inventou um novo credo, uma nova religião, nada disso. Se vocês observarem no conjunto da obra de Marx, inclusive na titulação, há uma palavra reiterativa, a palavra crítica. Ser reiterativo. Nós voltaremos ao que isso significa em Marx, crítica. Na medida em que essa gente aqui, ó, e quando eu falo essa gente, eu não estou me excluindo não, viu? Na medida em que essa gente aqui tinha por objetivo intervir massivamente, junto a trabalhadores, era necessário popularizar as ideias de Marx. Era necessário divulgar as ideias de Marx. Para vocês terem uma ideia de como é que Marx morreu, é bom contar uma historiazinha simples. Marx morre em Londres, onde ele viveu a partir de 1849, em 1883. Sabem quando a imprensa londrina divulgou a morte de Marx? Quando um correspondente do Time, em Paris, mandou um telegrama que foi publicado em Londres. A notícia era a seguinte: Paris, origem da correspondência, onde estava o repórter. Repercutiu muito na capital francesa o falecimento do teórico socialista alemão Karl Marx, aí em Londres. A imprensa de Londres não tomou conhecimento da morte de Marx. O enterro de Marx foi muito modesto. Líderes socialistas, líderes de movimentos sociais, é que acompanharam Marx. As ideias de Marx, expressão do movimento revolucionário operário da época, eram muito pouco conhecidas pelos trabalhadores. Elas só se tornam conhecidas pela ação da Internacional Socialista, que entrou para a história com o nome de Segunda Internacional, que foi fundada em Paris em 1889 e que tinha como eixo de gravitação o Partido Social Democrata Alemão. Este partido, que foi o primeiro partido socialista de massas, tinha escolas de formação política, escolas de formação sindical, tinha uma imprensa própria e tornou-se uma enorme máquina ideológica. Através da imprensa da Segunda Internacional, através do trabalho dos educadores da Segunda Internacional, as ideias de Marx começaram a penetrar no movimento operário e socialista. Mas atenção, isso foi um trabalho de divulgação. Foi um trabalho, inicialmente, necessariamente de vulgarização. Tratava-se de reduzir um universo temático monumental de forma a torná-lo acessível a trabalhadores e a militantes políticos. O papel dessa divulgação, operada pelos publicistas da Segunda Internacional, foi absolutamente importante e positivo. Mas ele teve, além do seu verso, teve o seu reverso. As ideias de Marx foram brutalmente simplificadas. A essa simplificação, a que não foi alheio o espírito positivista e cientificista que era dominante na Europa àquela época,
Essa divulgação introduziu várias contrafações no pensamento de Marx. Ademais de a obra de Marx ainda não ter sido inteiramente publicada. Aliás, não está inteiramente publicada até hoje. Estão aqui algumas pessoas que foram minhas alunas. Sabem que eu sou professor dos parênteses. Eu abro parênteses que não acaba mais. Mas quero lhes dizer, para aqueles que não me conhecem, que eu fecho os parênteses e retomo o fio da meada, viu? Vamos abrir aqui um pequeno parênteses. O que aconteceu com as obras de Marx e Engels? Marx morre em 83. Notem que ele havia publicado apenas o livro 1 do Capital. Deixou os índices, materiais e indicações para a publicação de mais 3 livros do Capital. Na cabeça do Marx, o Capital se compunha, por favor, não confundam um livro com volume ou tomo. O Capital se compunha de 4 livros. Ele só concluiu 1. Deixou bem organizado o livro 2. Deixou esboços para o livro 3 e manuscritos para o livro 4. Ele morre em 1883. Quero lhes dizer que Marx tinha uma péssima caligrafia. Não era uma má caligrafia, era uma péssima caligrafia. Nos primeiros tempos de exílio em Londres, para tentar ganhar a vida, ele concorreu a um emprego numa ferrovia. Ele seria apontador. Foi reprovado, porque a caligrafia dele não era o inglês, a caligrafia dele era ilegível. Quem conseguia ler Marx era a mulher dele e Engels. Em 83, Engels, que vai morrer em 95, Marx morre com 65 anos de idade. Engels, 2 anos mais novo que ele, sobrevive até 1895. Engels morre aos 75 anos de idade. Engels se encarrega dos manuscritos, dos arquivos do Marx e publica o livro 2 do Capital e o livro 3 do Capital. Pega esse pacotão de materiais inéditos e entrega ao Partido Social Democrata Alemão. Entrega nas mãos de Kautsky e Bernstein. Na Guerra de 14, o Partido Social Democrata Alemão esconde esses materiais, esconde esses arquivos. Na década de 20, com a ameaça fascista, o Partido Social Democrata Alemão transfere esses materiais para a Holanda. É lá que eles vão ficar até o fim da guerra. No meio do caminho, com a Revolução Russa de 17, um pesquisador ligado aos bolcheviques, ele não era de origem bolchevique, mas depois ele se liga aos bolcheviques, apresenta o plano de uma edição das obras de Marx e Engels. Chamava-se, sempre bom lembrar o nome desse cara, Davi Riazanov, que vai à Holanda, fotocopia, nessa época era fotografia mesmo, viu, gente? Fotocopia materiais de Marx e recolhe outros que estavam esparsos e leva para Moscou. Até hoje, os 2 grandes repositórios dos materiais de Marx se encontram em 2 lugares. Em Amsterdã, no Museu de História Social. Está lá boa parte do acervo do Marx, que está aberto a pesquisadores. E uma outra parte foi para Moscou e agora está
nas mãos, explicarei em seguida, de uma fundação internacional que está se encarregando das obras de Marx. O Riasanov, a partir de 1927, cria o projeto da MEGA. Essa sigla é a abreviatura, é um acróstico do alemão Obras Completas de Marx e Engels, que começam a ser editadas no final dos anos 20. E essa MEGA vai desaparecer no fim dos anos 30. Essa MEGA tirou em torno de 30 volumes, divididos em livros, etc. É óbvio que ela acaba, né? É a guerra. É a invasão da União Soviética pelas tropas nazistas. Mas também porque Riasanov desaparece nas purgas de Moscou de 36, 39, e ao regime stalinista não interessava de forma alguma difundir Marx. Nos anos 50 e 60, sai a MEV. Tudo isso em alemão. MEV é um acrônimo de Obras de Marx e Engels. MEGA, obras completas. A MEV é uma seleção de obras de Marx e Engels. Ela tem 39 volumes e 2 suplementos. Na verdade, 41 volumes. É o material com o qual eu trabalho. Nos anos 70, surge um projeto novo, bancado pelos soviéticos e pela República Democrática Alemã, a Alemanha de Leste. Surge vocês vão encontrar essa sigla. Surge a MEGA 2. Obras completas de Marx e Engels, mas não uma reedição daquela MEGA lá de 30 e poucos volumes. É uma edição que pretende reunir tudo o que Marx e Engels escreveram. Compreende-se nos anos 70, não é? Já havia recursos filológicos para decifrar os textos de Marx. Você precisa de filólogo para trabalhar ali. Quero lhes lembrar que Marx não tinha palm top, não tinha telefone, não tinha nada disso. Ele escrevia molhando uma pena metálica, não era pena de ganso, mas uma pena metálica no tinteiro. Parte desse material está desgastado pelo tempo, além do problema de decifrar a letra do sacana do alemão. Projeto dessa MEGA, olhem por favor a diferença, era de 100 volumes. Olha o que ficou de material inédito. Essa MEGA começa a andar quando cai o muro e implode a União Soviética. Aí o que faz? Interrompe durante algum tempo, até que em meados dos anos 90, cria-se uma fundação que retoma esse projeto e que ele está em andamento. Eles estão publicando. Mas agora, por favor, atenção. Os exemplares disso aqui e disso aqui eram financiados pelo governo soviético. Ou vocês acham que o Zé Paulo, intelectual da margem esquerda do Paraibuna, tinha dinheiro para comprar isso se isso não fosse financiado? Quem visita a minha casa vê essa coleção lá no alto. Esse cara aí deve ter uma grana. Não, isso era baratíssimo. Agora, a MEGA 2
tem duas diferenças com relação à Mega anterior. Primeiro, ela é um empreendimento acadêmico, que considera que a Mega 1 foi muito dirigida política e ideologicamente. Agora quer-se uma... Vocês já estão vendo que eu sou crítico dessa edição da Mega 2, não é? Quer-se agora um Marx que pode entrar na universidade sem nenhum problema. E dois, é um empreendimento comercial. Há volumes que custam entre, atenção, 300 e 750 euros. Quem está comprando isso são universidades, fundações. Não conheço nenhum milionário que esteja interessado em conhecer a obra do Marx. Agora, é para dar uma ideia, notem, da quantidade de material que ficou sem conhecimento. Do que é das minhas limitadas pesquisas, nesses materiais não virá nenhuma grande novidade, porque tem muito esboço, muito rascunho. Mas, de qualquer maneira, dá para vocês terem uma ideia de como é diferente o destino, a sorte, a fortuna editorial de um Durkheim, de um Weber e de um Marx. Fechei o parênteses e volto lá para os marxistas que estão divulgando a obra do Marx. A partir de 1917, isso deixa de ser uma simples divulgação. Isso passa a ser também uma legitimação do poder soviético. Quando esse poder se revela, a partir dos anos 30, sob Stalin, uma ditadura policial, é evidente que Marx se torna incômodo. Por que nós vamos editar Marx inteiro? Olha que coisa curiosa. O mais crítico dos pensadores passa a ser objeto de culto. Marx disse, ninguém tem que discutir nada, né? Está escrito lá em Marx. Sobretudo quando esse marxismo, que está mais apoiado nas interpretações da Segunda Internacional, aquelas interpretações para divulgação, do que na análise das obras do próprio Marx. Houve aí, portanto, um reducionismo do pensamento de Marx. O pensamento de Marx não é a mesma coisa que marxismo. Atenção para isso. O marxismo parte de Marx, mas não é Marx. É claro que, em face desse reducionismo, os críticos de Marx deitaram e rolaram, não é? Pobre do Marx, que ficou dividido entre marxistas e antimarxistas. Eu vou dar um exemplo simples. Certamente vocês já leram, e leram em boas fontes, aprenderam e repetem que Marx é inovador porque ele descobriu que o fator econômico determina o fator cultural, o fator político e o fator religioso. Marx, o que é ele é importante? Porque ele descobriu a relevância do fator econômico. Ou seja, Marx é autor de uma teoria fatorialista da sociedade. Tem um fator que comanda todos os outros. Isso é uma caricatura do pensamento de Marx. Uma grosseira caricatura do pensamento de Marx. Eu espero ver com vocês, se possível, ainda nesta tarde, que a categoria central do pensamento de Marx é a categoria da totalidade. Marx não tem nada a ver com uma teoria fatorialista da história. Em Marx não existe determinismo econômico, nem determinismo de espécie alguma. O Zé Paulo está louco. Não estou louco, não.
E nem é uma questão de interpretação, é uma questão de leitura. Se Vossas Excelências tomarem um panfleto que Marx escreveu com Engels em 1848, que se trata de um panfleto, ele tem 23 páginas. O texto tem 23 páginas. É um texto intitulado Manifesto do Partido Comunista, que depois virou livro, né? Prefácio, nota, apresentação. Tem uma edição brasileira com apresentação minha, que o meu texto é maior do que o manifesto. As pessoas têm que ler o manifesto. Escutem. Eu não sou inocente nessa história, eu tenho várias culpas no cartório. O importante é o manifesto. São 23 pagininhas. No 5º parágrafo dessas 23 pagininhas, vocês vão ler o seguinte, prestem atenção, é textual. Depois de afirmar que a história é a história das lutas de classes, e que nos confrontos de classe, a classe que traz em suas mãos o futuro é aquela na qual eles apostam, os dois, Marx e Engels. Eles afirmam o seguinte: dessa luta, ou sai uma nova sociedade, ou desaparecem as classes em luta. O que Marx e Engels estão dizendo? Marx e Engels estão dizendo já em 1848. Do confronto entre burguesia e proletariado, tem duas saídas. A primeira é a vitória do proletariado, é a transição socialista, é o comunismo. A segunda é a destruição das classes em luta. Vocês sabem como é que eu fui educado politicamente? O mundo marcha para o socialismo. A vitória do socialismo e da classe operária já está inscrita na própria história. Está tudo dado. O desfecho da luta de classe é o proletariado triunfante. Bom, se for assim, eu vou para casa, não é? Vou cuidar lá do... Vou primeiro tratar de enriquecer e depois cuidar das minhas rosas, não é? Em Marx não há nenhum determinismo histórico, nenhum. Há determinações históricas, que é outra coisa. Pois bem, diante disso, para os seus adversários, é ótima essa caricatura do pensamento de Marx, não é? Porque é muito fácil derrotar isso. Como é que é o fator econômico que condiciona tudo? Aparece o Max Weber, estuda o espírito do calvinismo e diz, olha, é isso aí que abre o caminho para o capitalismo. O espírito do capitalismo não vem da sua base econômica, não. Vem de uma ética, a ética calvinista. Coitado do Marx, não é? Ele é maltratado pelos seus e pelos seus inimigos. Claro, não é? Há uma razão para isso. Vocês conhecem alguém que já foi preso por ser durkheimiano? Aqui no Brasil, vocês conhecem alguém que foi preso por quê? Porque é durkheimiano? Vocês conhecem alguém que foi preso por ser weberiano? Não, né? Marxista a gente não pode dizer, né? Aqui está um. Porque ao contrário daqueles dois outros fundadores das ciências sociais, o pensamento de Marx está vocacionado, está constituído para intervir na luta de classes. Isto não quer dizer que Weber e Durkheim escreviam numa espécie de Olimpo, ignorando as lutas sociais. Pelo contrário, ambos foram ativos participantes das lutas do seu tempo. No caso de Durkheim, aliás, em franca contradição com os seus próprios preceitos. Durkheim interveio, por exemplo, quando da polêmica acerca da laicidade do ensino na França. Interveio contra a Igreja e suas pretensões.
Nos debates do caso do Affaire Dreyfus, do caso Dreyfus, Durkheim teve intervenção aberta. Weber, quero lembrar que Weber estava lá, no Palácio de Versailles, negociando com a delegação alemã os termos da rendição. Atenção! Esses homens, todos os três, tiveram ativa intervenção sociopolítica, intervenção cívica. E tanto Weber quanto Durkheim pensaram em instrumentos de intervenção social. Tirem da cabeça, nos manuais de serviço social, eu não sei se ainda continua assim, porque eu já não leio mais manual de serviço social, mas nos manuais se ensinava que o positivismo, né, e Durkheim vem da tradição positivista, os positivistas pensam o mundo como um conjunto de coisas estanques. Aí é bom lembrar que o primeiro a falar em dinâmica social foi o tal de Comte. Como é que pensa a realidade em termos de coisas estanques? E depois ainda se prossegue, desvinculada de qualquer intenção de transformação prática do mundo. Isso é um absurdo. Quero lembrar para vocês que Comte escreveu uma versão de um decálogo, de um catecismo para os operários. E Durkheim pensou, através do conceito de ação social, a intervenção de profissionais da ação social. Ele não usou o termo, mas os primeiros assistentes sociais franceses eram claramente durkheimianos. O que distingue Marx não é o fato dele ter sido revolucionário, não é o fato dele ter pensado uma teoria a serviço da revolução. O que distingue Marx, e se eu chegar até às 5 ou 6 horas da tarde hoje, argumentando isso de maneira persuasiva com vocês, eu já me darei por satisfeito, é que a concepção teórico-metodológica de Marx é a expressão teórico-metodológica da condição de classe do proletariado revolucionário. Vamos já antecipar o que é a hipótese de trabalho que eu trago na manga e que eu ofereço a vocês como uma hipótese de trabalho, não mais do que isso, embora depois de 50 anos de dedicação a essa matéria, eu esteja convencido de que essa hipótese não é uma simples hipótese, eu a trago como uma convicção científica. A hipótese é a seguinte: todo grande pensador, todo pensador seminal, de sêmen, aquele pensador que lança as bases de uma concepção teórica, de uma tendência metodológica significativa. Todo grande pensador, sendo uma voz individual, resultado das suas experiências, da sua biografia, das suas aspirações, do seu horizonte cultural, apesar disso, ele vocaliza os interesses e as aspirações de um grupo, de um segmento ou de uma classe social. Não se trata aqui, notem, nessa perspectiva, de diminuir, de reduzir o papel das individualidades. Mas trata-se de compreender essas individualidades como individualidades sociais. Marx não fala pela sua própria boca. Marx vocaliza os interesses, as aspirações daquela classe que pela primeira vez em 1848, na Revolução de 1848, começa a ter um protagonismo na cena sociopolítica. Marx expressa os interesses dessa classe. Durkheim é a expressão ideológica
dos segmentos que fundaram e consolidaram a Terceira República Francesa. Uma república laica e liberal conservadora. Weber é a expressão da intelectualidade alemã nacionalista na sequência imediata da unificação da Alemanha. E no processo em que a Alemanha começa, já como potência industrial, a disputar um espaço no mercado mundial. É um bocado engraçado, né? Eu sou capaz de apostar que vocês tiveram alguma introdução a Durkheim, estudaram algum texto de Durkheim, mas vocês não sabem nada sobre a Terceira República. Durkheim cai do céu, né? Nasceu lá nos Vosges, faz a École Normale Supérieure, né? Ele é um normalian. Depois vai para Bordeaux, e depois, enfim, em 1902, chega triunfalmente a Paris. Qual é o chão das ideias desse homem? Qual é a seiva que nutre o seu pensamento? Tiveram uma aproximação a Weber. Certamente leram alguma coisa de Weber, espero que tenham lido. Muito bem. E o que foi o período guilhermino, que termina em 18? Quais foram para Weber as consequências da Conferência de Berlim em 1885? Vocês estudaram a Conferência de Berlim? Para resumir, a Conferência de Berlim foi convocada por Bismarck com as potências europeias da época. Abriram uma mesa, não estou brincando não. Em resumo, foi assim: abriram na mesa um mapa da África. Claro que os africanos não foram convocados nem para participar. Eles disseram: como é que nós vamos dividir isso aqui? Porque a Alemanha não tinha império colonial. A França tinha, a Inglaterra tinha, os países ibéricos ainda tinham, a Holanda tinha, a Bélgica tinha, e os alemães, qual é a nossa parte? Aí, queridos, com régua e compasso, os caras dividiram a África. Claro, né, que saíram da conferência, diplomaticamente firmaram os seus compromissos e ninguém cumpriu coisa nenhuma. Um pedaço da Alemanha não foi para ela. Qual foi o caminho da Alemanha? Maiores informações em agosto de 1914. E é por isso que poucas pessoas dizem, Weber achou justa a guerra, defendeu a guerra. Lógico, a Alemanha era uma potência capitalista àquela altura. E onde é que ela ia buscar matéria-prima? Onde é que ela ia encontrar mercado para os seus produtos? Não foi na base do método compreensivo do Weber, foi na base dos canhões da Krupp. Então, como é que vocês estudaram esses caras assim? Em Marx vocês também leram alguma coisa? Onde é que entra a Revolução de 1848? Não entra. Se eu pedisse a vocês aqui, é claro que eu não vou fazer isso, hein? Que me dessem a sucessão das dinastias do Egito, vocês saberiam. A cultura da China na época Ming, vocês conhecem. E se eu lhes pedisse 5 líderes da Revolução Francesa, vocês de cara iam dizer. Se eu pedisse um líder da Revolução de 1848, vocês iam olhar para mim e perguntar: a Revolução de 1848 é aquela aqui de Pernambuco, do Pedro Ivo? Quem não conhecer a Revolução de 1848 não vai conhecer a evolução das ciências sociais. Não vai sacar a dinâmica da constituição das ciências sociais. E a maioria das histórias que circulam por aí, das ciências sociais, não dizem uma linha sobre a Revolução de 1848.
É engraçado, né? Eu estava em Paris, quando se comemorou o bicentenário da Revolução Francesa. Paris em festa, Mitterrand presidente. Aliás, engraçado, eu não sei como é que não pediram o impeachment do Mitterrand. Porque ele se elegeu com um programa, a frente de esquerda, traiu esse programa um ano depois, e ninguém pediu o impeachment dele por estelionato eleitoral. A França deve ser mais atrasada que o Brasil. Mas eu estava lá, e Paris estava em festa, né? 200 anos da Revolução Francesa. E havia um convidado que ocupou o palanque da comemoração do bicentenário. Como é que era o nome daquele cowboy de filmes C de Hollywood? Reagan, esse mesmo. Ele estava lá e saudou enfaticamente a Revolução Francesa. No mesmo momento em que financiava os terroristas, os assassinos contra a Nicarágua sandinista. Nenhuma contradição, senhores. Nenhuma. Aquela revolução de lá, que nos pôs no poder, aquilo é história. Vamos saudá-la. A revolução que estava em curso na América Central, que é contra nós, é um caso de polícia. Vamos liquidá-la. Sem conhecer 1848, vocês não vão entender nada, nem de Marx, e muito menos do processo de constituição das ciências sociais. Não é apenas um marco na história política. Ela é um divisor de águas na cultura do Ocidente. Marx, esse fulano aqui, ó, não fala sozinho. Que ele foi um trabalhador intelectual incansável, que ele foi um gênio, um pesquisador, tudo isso é verdade. Mas o que ele configurou teoricamente não brotou aqui da sua cuca, brotou do processo histórico real. É a expressão de um movimento social real, assim como é o pensamento de um Weber, o pensamento de um Durkheim. Eu agora vou abandonar Weber e Durkheim, porque o nosso objeto aqui é Marx. Mas eu gostaria de insistir em que essas hipóteses me parecem fecundas, não apenas para explicar a obra de Marx, mas também para explicar e compreender a obra dos dois outros grandes fundadores das ciências sociais, Marx e Durkheim e Weber. Alguém pôs isso aqui agora para mim? Mas que gentileza, eles me tratam bem aqui, viu? Mas é só aparência, e vocês vão ver que, segundo Marx, a aparência não revela integralmente a essência, não, hein? A gente não combinou, mas a gente podia fazer um intervalozinho. Já? Não agora. 10 para as 11. O que você acha? Tá bom. Você me avisa? Avisa. Só para ele não falar que aparência e essência. Mas deixe-me dizer, feita essa pequena introdução, eu queria chamar a atenção de vocês para a natureza da obra de Marx. Porque é só no marco dessa natureza que a gente vai poder entender a significação do seu trato metodológico. Eu já brinquei aqui dizendo que Marx entra na universidade esquartejado, né? Como se houvesse um Marx sociólogo, um Marx historiador, um Marx filósofo, um Marx político. Esse tipo de consideração é uma projeção sobre Marx da grade que nós conhecemos
da divisão sociotécnica do trabalho intelectual. Ao tempo de Marx, essas divisões estavam apenas se esboçando. Eu tenho insistido sempre, e ninguém me ouve, vamos ver se alguém aqui me ouve, né? É preciso estudar história, mas não só a história geral. É preciso estudar a história das chamadas ciências, todas. Eu sou capaz de apostar que vocês, antes de escolher as ciências sociais, do serviço social, a educação, vocês eram maus alunos de matemática e, por consequência, de física, não era? A maioria, ah? Não era? Eu me recordo quando um professor meu de álgebra botou lá no quadro A mais B mais C igual a 0. Eu não entendi nada. E aí perguntei a ele, mas escuta, o que é ABC? Ele me disse assim, espera um pouco, que a gente vai esclarecer isso através de teoremas. E começou a botar teorema e fazia uma demonstração que eu não conseguia acompanhar. Eu dizia, eu sou inframental, devo ter um QI igual a 32, 35. Felizmente eu tive um outro professor que me deu um livro de história da matemática. E aí eu comecei a entender algumas coisas óbvias. Os romanos, que constituíram o império, não tinham o zero. Eles não conheciam o zero. Eles tinham uma numeração sofisticada, mas eles não conheciam o zero. O zero foi uma invenção de árabes, de fenícios. Por acaso eram povos comerciantes. Mas isso é um detalhe, não é? Hã? Como é que começa a geometria? Com a necessidade, no Antigo Egito, de mensurar as terras para, quando do desbordamento do Nilo, saber o que era agricultável ou não. Eu tive a felicidade de ter um professor de física que, ao invés de ficar na sala de aula, nos levou para a praça principal da cidade. Está lá, hoje não é mais principal, mas tinha uma torrinha com o relógio da estação, mostrando como é que a gente podia calcular as áreas a partir da projeção da sombra. Quando me mostraram que as matemáticas são expressões de relações práticas, eu descobri que eu não era normal, infranormal, e me tornei um excelente estudante de física. Um excelente estudante de física. Quem não conhece a racionalidade da física não consegue saber a razão do troco do saco de pipoca. Essa divisão do trabalho que é hoje, né? Os assistentes sociais programando políticas sociais. Agora, o custeio dessa porcaria vai lá no departamento de economia, que eles é que sabem. Isso é algo novo na história, muito novo. Então, quando a gente pensa a sociologia do Marx, a história da tecnologia do Marx, o economista que é o Marx, o historiador que é o Marx, nós estamos lançando sobre ele a grade da divisão sociotécnica do trabalho intelectual que nós temos hoje. Isso é ilegítimo. Durkheim brigou para demarcar o território da antropologia, da sociologia. Weber fez isso com a sociologia. Mas caramba, isso é no final, na transição do século XIX para o século XX. Não lancem sobre Marx essa grade. Isso é esquartejar o cara. Pior, não é?
até aqui entre nós, no sagrado quintal, ou melhor, no sagrado território da universidade, essa grade não vale para mais nada. Quando eu saí da universidade, o que antropólogo brasileiro estudava? O que deu notoriedade ao fundador dessa santa instituição que é a UNB? Foi lá para a floresta e estudou índio, né? Estudavam os povos primitivos. O que antropólogo estuda hoje? Meus amigos antropólogos no Rio estudam uma coisa chamada antropologia cultural, que nem eles, nem eu sabemos bem o que é. Mas eles estão estudando Copacabana, Ipanema. Quais são as fronteiras das ciências sociais? Vocês vivem isso. Eu sou de um tempo em que alguém começou a descobrir que não dava para costurar antropologia, sociologia e economia para ter uma visão da sociedade. E inventaram um negócio chamado multidisciplinariedade, a moda. Hoje os cursos têm que ser multidisciplinar. Gastaram 25 anos nisso. Não mudou absolutamente nada. Aí apareceu um gênio da pedagogia que disse, não, mas o problema é que não se trata de uma mera agregação. Nós precisamos de uma relação interna. Então substituíram a multidisciplinaridade pela interdisciplinariedade. Parece que os resultados continuaram tão magros quanto antes. Aí inventaram a última palavra, que é a transdisciplinariedade. Tem gente ganhando dinheiro com isso. Não vai resultar em coisa nenhuma. Porque esses territórios não são territórios reais, são territórios institucionais. É antropologia aquilo que os antropólogos fazem, ponto. Não tem que começar a justificar isso com o olhar. Ninguém mais fala em método. É o olhar sociológico, o olhar antropológico e outros olhares. A maioria deles míopes ou vesgos. Notem, são as práticas que determinam isso. Os espaços, inclusive epistemológicos, não são determináveis a priori. Eles são constituídos historicamente. Inclusive os espaços epistemológicos, não apenas os prático-profissionais. São plásticos, são cambiantes. Suponho que a maioria dos meus ouvintes é de assistentes sociais. Nos últimos 20 anos, o serviço social ganhou no Brasil uma visibilidade que ele não tinha antes. Começa no governo Fernando Henrique e se aprofunda nos governos Lula e no primeiro governo Dilma. Toda uma série de programas sociais formalmente pensados como assistência enquanto direito, que abrem um espaço para intervenção profissional muito grande. Antes o assistente social estava lá na ponta da execução. Eu, final dos anos 80, os anos 90, eu dizia que o assistente social é um executor terminal de políticas sociais. Nos últimos 20 anos, ele continuou sendo, mas ele ampliou o seu espaço. Ele passou a planejar políticas sociais. Ele passou a avaliar políticas sociais, a gerir políticas sociais. Um espaço que cresceu. Não quero ser Cassandra, mas acho que esse espaço agora vai encolher. Porque esse tipo de intervenção do Estado vai se reduzir. Não quero falar temerariamente, a origem dessa palavra é boa, é temerariamente, mas, mais uma vez, vai rebater no espaço profissional, e não só do assistente social. Ora, nós não podemos pensar Marx com essa grade. Marx não construiu uma economia. O título completo do Capital é O Capital, Crítica da Economia Política. Que Marx construiu? Foi uma teoria social. A obra de Marx,
que é uma das matrizes das ciências sociais, ela não leva às ciências sociais. Ela leva a uma teoria social. E aí algum de vocês vai dizer, mas Paulo, tem uma contradição a partir dentro do que você está dizendo e o marxismo do século XX e XXI. Porque há sociólogos marxistas, há economistas marxistas, há antropólogos marxistas, há sociólogos marxistas, há assistentes sociais marxistas. Você está dizendo que Marx não é isso? É isso mesmo que o Zé Paulo está dizendo. As ciências sociais, no século XX, não se desenvolveram separadas metodologicamente por muralhas da China. Basta lermos um importante sociólogo, que eu tenho quase certeza que vocês não leram, chamado Talcott Parsons, para a gente ver onde dá o casamento de Weber com Durkheim. Aquilo ali é o casamento de Weber com Durkheim. É apenas um dos exemplos. As ciências sociais, mesmo com as suas, aspas, escolas definidas, mantiveram uma interlocução com outras tendências de pensamento e incorporaram. Pense na obra de Bourdieu, cuja raiz é claramente durkheimiana. Mas não é só Durkheim que tem Bourdieu. E mais, estas ciências se desenvolveram no marco institucional, no marco da universidade, onde divisões institucionais do saber foram e são dominantes até hoje. Então, essa divisão do trabalho também se rebateu sobre as tendências marxistas. Em alguns casos, isso foi um ganho. Em outros casos, isso foi uma perda. Basta você conversar, e eu tenho amigos, são extremamente competentes no Brasil e no exterior, que são os economistas que fazem a crítica da economia política, que são marxistas. É engraçado. Na obra deles não tem uma citação literária. Não tem uma citação artística. E eles se orgulham disso. Paciência. A obra de Marx não é um mosaico de ciências especializadas. Em Marx, eu tenho o projeto de construir uma teoria social. O que é isso? Porque depois que eu vi, alguns anos atrás, uma astróloga conceder uma entrevista num credibilizado canal de televisão brasileiro, e durante 2 horas antes, que a astrologia é ciência, né? Aí a gente tem que começar a tomar cuidado com o que é teoria, o que é isso aqui? Uma teoria é um conjunto articulado de explicitações metodológicas acerca de um objeto muito determinado. Isso aqui não é uma teoria qualquer. É uma teoria da sociedade. Por isso, teoria social. Agora, por favor, em Marx, não é teoria de uma sociedade qualquer ou de toda e qualquer sociedade. O objeto de Marx é aquilo que Durkheim chamava de sociedade moderna, que Marx sempre chamou de sociedade burguesa.
Esse é o objeto de Marx. Antes de prosseguir, duas observações. Primeira, são várias as passagens de Marx onde ele faz alusões à relação sociedade e natureza e onde ele expende observações sobre a natureza. Isso é verdade? É. Mas Marx não tem uma filosofia da natureza. Atenção, ele estudou as filosofias da natureza da antiguidade. O seu trabalho de conclusão do curso de filosofia é uma comparação entre as filosofias da natureza de Demócrito e de Epicuro. E Marx se preocupou sim com a natureza. Acompanhou os estudos contemporâneos da época sobre a natureza. Há um livro, está aqui no Brasil traduzido com o título de A Ecologia de Marx, se eu não estou enganado, é isso mesmo o título, não é? Que é o Bellamy Foster, onde ele mostra isso. Mas atenção, em Marx não tem uma filosofia da natureza, não tem uma teoria da natureza. Quem mexeu mais com isso foi Engels. O negócio do Marx era compreender a sociedade burguesa. Então, em Marx não é um filósofo, não é um teórico da natureza, ainda que ele tenha estudado teorias da natureza. Segunda observação, Marx não tem a preocupação de descobrir leis da sociedade, a sociedade. O objeto de Marx é a sociedade burguesa. É evidente que ele tem estudos sobre formas societais pré-burguesas. Claro, a sociedade burguesa não brota pela vontade da pombinha do Espírito Santo. A obra de Marx mostra que a ordem burguesa já se engendra no ventre da ordem feudal. Então, Marx tem pesquisas acerca de formas societárias pré-capitalistas. Da mesma maneira, atenção, que ele faz umas pouquíssimas considerações sobre a ordem societal que ele considerará pós-capitalista, pós-burguesa. Mas isso é residual na obra do Marx. O núcleo duro é o estudo da ordem burguesa. É engraçado, né? Marx, o teórico do comunismo. Isso é uma monumental tolice. Marx se negou a teorizar sobre o que não existe. Fez meia dúzia de antecipações e olhe lá. Marx é o teórico do capitalismo. Não tem nenhum paradoxo nisso, não. O negócio do Marx é a construção de uma teoria da sociedade burguesa. Ele não constituiu essa teoria, isso não é obra de um homem só. Isso não é tarefa para um homem só, isso é uma tarefa para gerações. Ele lançou os fundamentos para isso. Mas, caramba, o que Marx pensava que era teoria? Se eu conseguir até 10 para as 11 dizer alguma coisa sobre isso, eu vou dar por justificado o tempo que eu estou tomando de vocês. Leiam o texto de 1857, que está recomendado na bibliografia de vocês. Marx reconhece que há várias modalidades de conhecimento. Por exemplo, eu sou cristão, acreditem, sou mesmo, que gosto muito de ler o Velho Testamento. O Velho Testamento. O Velho Testamento é uma cosmologia. Me dá uma história do universo. Estou brincando, mas eu considero isso muito seriamente, viu? Eu tenho profundo respeito pelas crenças de cada um de nós.
Eu quero viver numa sociedade onde todo mundo, sem prejudicar segundos, terceiros e quartos, possa expressar a sua religiosidade, as suas convicções confessionais. A única coisa que eu peço é que respeitem o meu materialismo e o meu ateísmo. Que não tentem salvar a minha alma. Não quero transformar ninguém em materialista, em ateu. Né? Eu tive a mulher mais importante da minha vida, eu tive algumas mulheres importantes na minha vida. A mulher mais importante da minha vida foi a minha mãe, que fazia uma síntese entre o marxismo e o kardecismo. É claro que só é possível num país onde não há um serviço de psiquiatria preventiva, não é mais. Ela morreu convencida de que o terceiro milênio é a realização do comunismo. Quem sou eu para abalar uma convicção dessa natureza? Eu fui educado num colégio metodista, americano. Um dos reitores desse colégio, que foi reitor na época em que eu estudei, aparece no livro O Diário do Espião da CIA, como um agente da CIA. Estudei nesse colégio, que me deu algumas coisas absolutamente importantes na minha vida. Estudei no Granbury. Me deu um profundo amor à verdade, me deu disciplina intelectual e um ódio ao imperialismo que eu cultivo toda manhã hoje. Era um colégio confessional, metodista. Então, embora não seja cristão, eu conheço razoavelmente bem os dois livros constitutivos da Bíblia, o Velho e o Novo Testamento. Quem lê o Velho Testamento tem ali um resumo da cosmologia. Como é que Deus criou o mundo? Como é que, diante de um cataclisma, Deus salvou o mundo? Escuta, isso é um tipo de conhecimento, e Marx o reconhece. Marx diz, esse é um conhecimento mágico do mundo. Não os estou equiparando, mas quando os tamoios e os tupi-guaranis, ali onde hoje é o estado do Rio de Janeiro, viam um raio e diziam é Tupã, isso é uma forma de conhecer, miticamente, magicamente a realidade, mas é uma forma de conhecimento. Marx considera o conhecimento mágico como uma forma de conhecimento. Notem, ele não está validando esse conhecimento, mas ele está reconhecendo a importância desse conhecimento na vida e no processo geral de constituição da humanidade. Marx reconhece um outro tipo de conhecimento, aquele que nós todos temos quando entramos nessa sala de aula. Chega aqui 7 horas da manhã, está escuro, né? A gente sabe que metendo o dedo ali no computador, a gente adequa a sala, em termos de luminosidade, ao nosso trabalho. Nós sabemos disso. Hoje cedo, vindo para cá, eu vi com a Daniele a prova cabal desse conhecimento. Ela entrou no carro, ligou o motor, fez aquele barulhinho de... Ela acelerou, pôs o carro em marcha e me trouxe aqui incólume. Mas eu duvido que qualquer um de vocês aqui nessa sala aperta, mete o dedão lá no computador de luz e conheça os processos que levam a acender as lâmpadas. Duvido que a Daniele tenha a menor ideia de como é que funciona o motor do carro dela, se os pistões trabalham vertical ou horizontalmente. Mas é claro que isso não interessa para nós, o nosso conhecimento, esse conhecimento é um conhecimento manipulatório. O engenheiro elétrico sabe como é que isso funciona, mas ele não sabe. O nosso comportamento, sobretudo na nossa sociedade, está saturado desse tipo de conhecimento, né? Só olhar esses palmos, qualquer coisa que vocês mexem, computador com o qual ele está trabalhando ali, e não importa a nós, é um conhecimento manipulatório. É o conhecimento que Marx chama de prático mental.
Há ainda um outro tipo de conhecimento. Não sei qual o contato de vocês com Machado de Assis. Joaquim Maria. Sei lá, nome de gente, Joaquim Maria. Ainda bem que a gente o chama de Machado de Assis. Se eu quiser conhecer a história da corte, da sociedade da corte, no segundo reinado, eu posso recorrer aos historiadores, mas se eu não recorrer a Machado de Assis, eu não vou entender nada. Machado de Assis me dá um conhecimento da corte. Bentinho vive de quê? Reconstrói a casa de mata-cavalos lá adiante, no Dom Casmurro, conta a sua vida, né? Aquela maldita daquela Capitu, que o traiu vergonhosamente. É só ele que fala, né? É só ele que fala. Mas ele vivia de quê? O Escobar, amigo dele, vivia de quê? Esquece o Dom Casmurro. Vai lá para o Quincas Borba. Você só conhece o Rubião quando ele para de trabalhar. Ele ganha a fortuna e o cachorro. Ele vai morar em Botafogo. De que ele vive? Ninguém vive de trabalho. Machado está falsificando a realidade? Não. Machado é um realista. Aquela franja da sociedade que ele estudou só tem uma base de sobrevivência, é o escravo, é a exploração do escravo. Para o branco, trabalho não é valor. Parece que nós estamos falando de um país que acabou há muito tempo, né? Há um Machado vivo aqui. Eu já ouvi críticas a Machado dizendo, mas ele não toma a defesa dos escravos. Ele não precisa tomar, ele está mostrando o nível a que chega a exploração. O negro e o escravo são invisíveis. Você só vê os bem postos na vida. Quer crítica maior do que essa? Mais impiedosa e dura do que essa? A arte me dá um conhecimento. E é um conhecimento precioso. Cada uma dessas modalidades, para não falar do conhecimento mais empírico cotidiano, não é? Cotidiano, que não é mágico, que não é religioso, que não é prático mental e que nem é estético. Sempre brinco quando trabalho com os companheiros do MST, dizendo que o trabalhador rural na minha região, que é ali a zona da Mata Mineira, quando você vai precisar de uma peça de madeira, ele diz uma coisa engraçadíssima. Não pode ser madeira colhida em mês que tenha R. Madeira colhida em mês que tem R tem que ser tratada, porque senão vai empenar. É batata. Você pega uma madeira, sem tratá-la naquela região, que foi colhida num mês que tem R, ela vai empenar. Ela é perfeitamente utilizável se ela for tratada, se ela for seca. De onde é que o cara tirou isso? Ele é analfabeto e diz, não pode ter R. Eu fui conversar com o agrônomo. Claro que não pode ter R naquela região. Olha a que meses ele se refere. Os meses que começam em outubro, em setembro e vão até abril. São os meses das águas, onde o movimento da seiva satura o caule. Esse é um tipo de conhecimento cotidiano. Não sei se alguém aqui tem filho ou criança próxima com menos de 2 anos. Eu disse isso a propósito do teu filho. Quando chegar na data em que ele fizer 2 anos, encosta o cara na parede e mede.
Mede quantos centímetros? Dobra e você vai ter a idade dele como adulto. É batata, a altura dele, perdão, a idade não, a altura. É batata, vai dar certo. Isso é um tipo de conhecimento cotidiano que começa empiricamente e depois vai virando senso comum. Marx reconhece todos esses conhecimentos. Mas ele vai dizer que tem um que é diferente de todos. É uma forma de conhecimento, mas é diferente de todos. O Marx constata essas modalidades de conhecimento. Mas há um conhecimento que para Marx é o seu objeto. É o conhecimento teórico. O que é esse conhecimento para Marx? O conhecimento teórico para Marx é a Eu gostaria que vocês fizessem um esforço, e pretendo ajudar, em entender o que é isso. Não há nenhum compromisso de aceitar o que seja isso. Para Marx, o conhecimento teórico é uma reprodução ideal. Insisto no reprodução. Em Marx, o conhecimento, como tal, não produz nada. O conhecimento é uma reprodução no mundo das ideias. Se vocês quiserem, na cabeça dos homens, no cérebro dos homens. Reprodução ideal significa só isso. É algo que está fora, que não é produzido pelo cérebro dos homens, mas é reproduzido. Então a teoria é, para Marx, uma reprodução ideal. De quê? Do real? Não. Do movimento real. E não é de todo o movimento real. É do movimento real do objeto desse conhecimento. Em Marx é nítida a preocupação com a relação sujeito-objeto do conhecimento. A reprodução ideal é tarefa, objetivo do sujeito que pesquisa, do sujeito que investiga, do pesquisador. Pesquisador, para Marx, tem como objetivo reproduzir idealmente, ou seja, cá na sua cabeça, no mundo das ideias, um movimento efetivo, real, do objeto de que cuida esse pesquisador. É isso que para Marx é teoria. Teoria não é um retrato da realidade. Teoria não é um levantamento da realidade. A teoria quer extrair da realidade, tirar da realidade, o movimento efetivo dela. Então, se eu afirmo aqui que Marx quer construir uma
teoria social. E já determinamos que não é uma teoria social aplicável à antiguidade. O objeto de Marx é a sociedade burguesa, a sociedade que se engendra, que se constitui com a dominância daquilo que Marx chamava de modo capitalista de produção. É isso que ele quer saber como se movimenta essa sociedade. A teoria social de Marx é a reprodução ideal do movimento real desse objeto. O objeto de Marx é um objeto histórico, efetivo, é a sociedade burguesa. Ele quer apreender o seu movimento e aquilo que no seu movimento são as suas regularidades universais, que ele vai chamar de leis. Agora vamos dar uma paradinha. Marx não é um menininho que está no 8º período de serviço social ou de sociologia e que ouviu falar remotamente em Aristóteles, sabe, em Kant. Marx é um profundo conhecedor da filosofia do Ocidente, da filosofia da polis clássica. Não é por acaso que nas páginas do Capital, na primeira ou segunda página do Capital, Aristóteles é diretamente citado. Marx é um profundo conhecedor da filosofia do Ocidente. Ele é um alemão que se forma entre finais dos anos 30 e finais dos anos 40, num meio onde toda a discussão epistemológica que vem de Kant está sendo reelaborada e criticada por Hegel. Então, Marx não desconhece o debate epistemológico. Marx não desconhece que essa relação aqui, ó, sujeito-objeto, é uma relação central na pesquisa. Quando eu afirmo aqui, e eu não estou afirmando isso gratuitamente, leiam lá o texto de 1857 que está na bibliografia de vocês. Quando Marx diz a reprodução no cérebro dos homens do movimento do objeto, ele sabe que essa reprodução não passa sem problemas. E por que não passa sem problemas? Porque essa reprodução do movimento tem que partir da aparência imediata do objeto. O ponto de partida do conhecimento, agora, por favor, estamos tratando de um conhecimento específico, do conhecimento teórico. Tem que partir do empírico. Tem que partir daquilo que é resultado da experiência sensível. Tem que partir de um cuidadoso inventário da aparência. Esse conhecimento aqui, ó, parte daquilo que é dado imediatamente. Pesquisador tem como ponto de partida aquilo que é dado imediatamente, aquilo que ele verifica, que ele constata. Para Marx, a aparência é o ponto de partida do conhecimento. Mas, filho do pensamento de Hegel, Marx considera que a aparência não esgota aquilo que é o fenômeno. A aparência
é o modo imediato de emergência da realidade. É a partir daí que a pesquisa começa. Mas a aparência, tanto quanto mostra, tanto quanto revela, ela também oculta. O movimento do sujeito, o movimento intelectual do sujeito, é partir da aparência para alcançar a estrutura íntima e dinâmica do objeto. Aquilo que o filósofo, que Hegel chama de essência. Vamos dar uma paradinha aqui. Nada é casual. Nas ciências sociais, nada é gratuito. Eu brinquei há pouco quanto ao olhar sociológico, quanto ao olhar antropológico. Não sei se vocês se lembram. As minhas ironias, que nem sempre são entendidas como tais, devem ser mal formuladas, não é? Não são gratuitas. Boa parte dos teóricos pós-modernos, especialmente aqueles que se dedicam à crítica epistemológica da modernidade, suspeitam da distinção entre aparência e essência. Consideram que essa distinção, a palavra eu estou usando, extraído de um pós-moderno, certamente muito utilizado nos corredores dessa escola, até porque escreve em português. Se vocês tomarem as discussões epistemológicas do professor Boaventura de Souza Santos, explicitamente num texto de 1995 chamado Pela Mão de Alice, vocês vão encontrar, páginas tantas, uma crítica epistemológica à modernidade. E ele propondo, né, novos paradigmas, naturalmente os dele. Onde ele afirma textualmente que, a epistemologia pós-moderna suspeita da distinção essência-aparência. Eu, não é, que sou um moderno encarniçado, sempre me lembro de uma passagem de Marx, onde ele dizia que se a aparência dos fenômenos coincidisse com a sua essência, toda ciência seria desnecessária. Basta olhar que você compreende. Vocês que moram aqui em Brasília, me perdoem porque eu sou desorientado em termos de pontos cardeais aqui. Mas vocês, aqueles que tiveram a glória de nascer aqui há 56 anos atrás, parabéns para Brasília, não é? Vão viver aqui até o fim das suas vidas e vão observar que pela manhã o sol nasce ali. Na hora da fome, do almoço, o sol está aqui. E na hora do descanso, o sol está lá. E a tua casa, a tua quadra, o seu apartamento está no mesmo lugar. Isso é a experiência que vocês têm todos os dias. Todos os dias. Tua casa está paradinha. Você vai voltar pela mesma L3 e vai encontrar sua casa lá no lugar. Mas o sol não. Isso é uma experiência que você tem. Você vê, percebe. Ele gira em torno da sua casa. Mas eu não creio que nenhum de vocês vá defender hoje a concepção geocêntrica da nossa galáxia, não é? Parecia um tal de Copérnico, um tal de Galileu, um tal de Newton, que nos mostraram que a tua casa não está paradinha no espaço, que o Sol não gira em torno dela, não é assim? Como é que basta olhar? Quando eu suspeito dessa distinção,
entre a categoria de aparência e a categoria de essência, eu ponho em xeque a ciência, a teoria. Marx insistia que algumas formulações teórico-científicas aparecem ao senso comum como verdadeiras antinomias, como verdadeiras barbaridades. Não é? Se começar a pegar fogo aqui, antes de aparecerem os extintores, eu vou correr ali e vou pegar um balde de água. A água é resultado da combinação molecular de dois gases. Um deles sem os quais não há fogo. Eu vou usar para apagar o fogo. Se eu elimino essa distinção, se eu ponho em questão essa distinção, tem todo sentido o olhar sociológico, né? Olho, conheço. É um importante epistemólogo pós-moderno que escreve isso. E as pessoas acham ótimo. Mas as pessoas acham ótimo porque tem realmente uma diferença brutal entre o que se pensa e se faz de pesquisa hoje e o que Marx pensava. Eu não quero saber aí quem que vocês acham que está certo ou errado. Isso não é problema meu. Todo mundo aqui tem a cabeça formada. Eu peço apenas que vocês pensem um pouquinho. Posso lhes garantir. Pensar é a melhor coisa do mundo. É melhor do que aquilo que vocês acham que é a melhor coisa do mundo. Porque aquilo sem pensar normalmente é muito chato. É sempre igual, não é? O sexo não está entre as pernas, está entre as orelhas. Guardem isso. Tá? Pensem. Gastem um pouquinho de tutano. Cabelo não é só, a cabeça não é só para pentear cabelo. Pensar é barato, não dói. Então, quando vocês lerem uma coisa dessa, do tipo, a epistemologia pós-moderna suspeita da distinção, aparência, pensem nas implicações disso. Porque colide não é apenas com a diferença entre aparência e essência. Colide com outra coisa. Se para Marx teoria é reprodução, o teórico tem que extrair do objeto, arrancar do objeto as modalidades do seu movimento e não introduzir no objeto o que ele pretende. Provavelmente a maioria de vocês, se não todos, já passaram por aquela fase em que você apresenta o seu projeto de dissertação ou o seu projeto de doutorado. Antes de falar mal dos outros, deixa eu contar a minha história. Eu me doutorei tardiamente, não me doutorei com a idade de vocês. Eu tive minha vida acadêmica interrompida por alguns anos de exílio, outros anos de opção profissional que não passava pela universidade, e só por pressão de dois grandes amigos, o professor Taviani e o professor Florestan Fernandes, eu resolvi voltar para a universidade. Eu sou um homem, não, enganam-se, eu sou um homem muito feliz. Nesse mundo que está aí, ninguém pode ser feliz no seu euzinho. Mas eu sou um homem muito feliz. A vida me deu muito mais do que eu mereço. Inclusive a amizade desses dois professores. E também os puxões de orelhas deles. Então eu resolvi voltar à vida acadêmica. Em 1986, 87, tive que apresentar um projeto de doutorado, projeto de tese, com a recém-falecida Miriam Veras Batista, que me bancou lá na PUC. Sou muito grato a ela. Pensávamos de maneira completamente diferente, mas a Miriam foi uma amiga importante. Apresento o meu projeto. A Miriam olhou, deu um risinho safado e disse: é com isso aqui que você vai entrar no doutorado? Eu disse: eu pretendo. Ela disse: mas não vai mesmo. Você vai me fazer um projeto acadêmico. Eu confesso para vocês que eu nunca deixei de estar na academia lecionando, mas eu nunca me interessei em subir na vida na academia. Eu estive na academia por 30 e quase 40 anos, mas eu nunca fui da academia.
Eu disse, mas Miriam, esse é o projeto que eu vou apresentar, é isso que eu vou fazer. Eu disse, bom, com esse projeto você não entra. Você vai me fazer um projeto direitinho. Ele me deu um modelo de um projeto que tinha sido muito elogiado. Eu abri aquele projeto e me lembrei de um livro que eu li nos anos 60, um manual de pesquisa americano, naturalmente, de William Goode e Paul Hatt. Aí eu fiz um projeto com variáveis dependentes, variáveis independentes, as hipóteses, aquilo tudo bonitinho. E havia uma parte de metodologia, onde se explicitavam as categorias analíticas de que eu ia me valer. Batata, cheguei na banca lá, a primeira coisa que eu tive que fazer foi justificar aquelas categorias. Passei, meu projeto ficou exemplar. Só que ao fim, eu disse para a banca, onde estava o Iane, disse, olha, eu quero dizer para vocês que isso aqui é uma exigência da Miriam. E eu cumpri para dizer que sei mexer, sei fazer um projetinho desses. Agora, se eu soubesse as categorias que eu ia utilizar, eu não precisava de fazer pesquisa. Porque categoria você não traz de fora. Eu vou extrair do meu objeto essas categorias. O que eu quero dizer é que quando te pedem quais são as categorias que você vai utilizar, se você sabe as categorias constitutivas do seu objeto, você já conhece o seu objeto. Você vai conhecer de fato ao fim da pesquisa. Você tem, notem, pressupostos teórico-metodológicos. Ah, esses você precisa ter. Você não começa uma pesquisa do zero. A gente pesquisa com determinado objetivo. Aqui, ó, Marx quer extrair do objeto aquilo que lhe é próprio. Eu vou puxar muito pela cabeça de vocês. Vocês acham que um belo dia, depois de 10 anos de pesquisa lá no Museu Britânico, lá na biblioteca, Marx levantou-se e disse, já sei como estudar o capitalismo. Eu vou criar a teoria da mais-valia. E aí ele inventou Mehrwert. Mais-valia, hoje querem traduzir por mais-valor, sobrevalor, não importa. Você acha que foi assim? Marx não era Durkheim nem Weber.